Oi, 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 pessoal! Estamos aqui para mais uma semana de aula e atividades. E essa semana, conteúdo aí novinho, luz e sombra. Um conteúdo bem tranquilo, bem fácil, não é um movimento específico com nomes, datas e tudo mais, ok? Nós temos aqui a luz, que nas artes visuais nós enxergamos porque existe a luz, ou seja, o que vemos é a luz refletida nos objetos. Mas a linguagem visual, você não pode confundir a luz natural com a luz artificial. Nós temos aqui, olha lá, na linguagem visual, a luz refere-se ao contraste entre claro e escuro, e não a um foco de luz. Então, esse contraste de claro e escuro é a cor natural. E a luz, que fala ali, né? Confundir luz com luz natural, essa luz é o foco de luz, que seria a luz artificial. Ok? Aqui nós temos uma representação de Caravaggio, onde nós conseguimos ver o contraste total de claro e escuro, porém não tem foco, aquele foco único, certo? Por mais que ela tenha uma luz bem dura e densa, sombras focadas, sombras bem focadas, você consegue ter noção desse contraste onde é claro e onde é escuro. E a luz nos permite, então, observar todos os objetos. Ok? Então, de onde vem a luz? Conforme o tipo de iluminação natural ou artificial, nós percebemos de modo diferente os objetos. O ângulo de incidência da luz e a sua intensidade alteram na nossa percepção. É a iluminação que determina o volume, cor e contorno do objeto observado. Então, a iluminação, ela tem variação tanto de direção quanto de intensidade. Primeiro nós vamos ver então a direção e depois a intensidade, ok? Então, primeiro nós temos a iluminação contra a luz, que é a iluminação que vem atrás do motivo, atrás do objeto. Nós temos aqui uma bolinha e ela está sendo iluminada atrás, por trás dela. Então, a minha foto está sendo de frente, eu estou aqui como se eu estivesse tirando uma foto dessa bolinha. A minha câmera está aqui na posição dos meus olhos e a luz está de frente para mim, porém de costas para o meu objeto. Então, é contra a luz. Iluminação frontal, que é a iluminação de frente. Iluminação lateral. Eu tenho um lado iluminado e um lado na sombra. Então, eu consigo ver só um lado de luz, porque, obviamente, está sendo iluminado só por um lado, ok? Então, nós já vimos as direções de luz e nós temos também a qualidade e a intenção de luz, que é o quê? Primeiramente, luz dura. Caracteriza-se por cores e sombras fortes, bem marcadas com margens bem definidas entre as partes claras e escuras, o que gera um forte contraste. Então, nós temos aqui as maçãs. Essas maçãs, nós temos aqui uma linha bem forte, a gente consegue ver nitidamente aqui as linhas em volta das maçãs. Então, elas têm sombras muito marcadas, bem definidas, que a gente consegue observar. Então, isso chama luz dura, tá? Quanto mais perto o foco de luz estiver, mais dura vai ser a sombra dela. Então,
isso utiliza essa aula que a gente está tendo essa semana, é muita técnica usada em fotografia, certo? Então, quanto mais próximo, se você quiser que fique luz dura na sua foto, você coloca a fonte de luz mais próximo do que você quer tirar foto, ou do seu rosto, ou de alguma parte do seu corpo, ou de algum objeto que você queira tirar foto, você vai colocar a fonte de luz cada vez mais perto. Se você quiser a luz suave, você vai colocar cada vez mais longe. Olha lá, na luz suave, não há pontos com muita luminosidade e nem áreas com muita sombra. As sombras, quando existem, são tênues. Então, elas são uniformes, são sombras menos marcadas, tá? Quando vocês podem ver aqui, ó, olha a diferença dessa aqui é a luz suave para a luz dura. Estão vendo? Aqui a gente vê bem demarcado a sombra e aqui a gente vê que tem sombra, mas a gente não vê a demarcação. Aqui a gente vê desse lado aqui uma única sombra. Aqui a gente já consegue ver toda a extensão cadê aqui? Do meu objeto. A gente tem realmente a forma do meu objeto. Aqui não, a gente tem só uma sombrinha ali para dar um claro e escuro mais ou menos, mas não é nada muito forte. Ok? Depois nós temos o esfumato, que é uma técnica desenvolvida por Leonardo da Vinci, em que ele conseguia reproduzir com fidelidade a textura da pele humana, através de uma série de camadas de tinta que davam um efeito de esfumaçado. No seu famoso quadro Mona Lisa, apresenta essa técnica, que é o quê? Você vai... É tipo como se fosse as maquiagens que nós temos hoje em dia. Quando a gente faz aqueles contornos, a gente faz o quê? É uma vida esfumando aquele contorno lá para ficar uma pele normal, né? Bonita, bem marcada e tal. Então, é como se fosse a mesma coisa. Você vai, passa uma camada de tinta, vai esfumando, esfuma, 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 passa outra, vai esfumando, esfuma, esfuma, e não tem contorno. O contorno é feito através do esfumo, ok? Nessa pintura é difícil perceber as pinceladas e as variações de tom na passagem de luz para sombra. Então, entre luz e sombra, essa variação até chegar da luz clara para a luz escura, você não percebe, porque é tão natural, é tão bem feito esse esfumado, que você não consegue perceber aonde começa e aonde termina a claridade, certo? Leonardo da Vinci descreveu o esfumato como sem linhas ou fronteiras, na forma de fumaça ou para além do plano de foco. Então, você tem uma imagem que ela vai se diluindo, digamos assim. Quando você vai esfumando, tem aqui a parte forte e ela vai sumindo como se fosse uma fumaça. Isso é a perda do foco. Então, o esfumato, ele faz essa perda do foco. Então, o claro e o escuro é perfeito, naturalmente dizendo. É como se realmente fosse uma fotografia. O trabalho do claro para o escuro é tão concreto que você não percebe aonde começa a escurecer ou aonde começa a clarear. Ok? Então é isso, pessoal. Bem tranquilo, muito fácil esse conteúdo. Mamão com açúcar. Nós temos lá 3 atividades, se não me engano, não lembro se é 3 ou se é 4.
Mas nós temos lá o nosso formulário bonito de toda semana para vocês irem lá e fazer sobre o conteúdo de luz e sombra. Ok? Então é isso. Semana que vem estou de volta e até lá. Beijo!